Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. No programa de hoje, vamos conversar com o técnico agrícola Nathaniel Sampaio, gerente da loja FUBRA de Jaguari, região centro-oeste do Rio Grande do Sul, sobre manejo e conservação do solo. Bom dia, Nathaniel. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes, em especial a todos os nossos clientes, associados e a todos os agricultores que nos ouvem nesse momento. Nathaniel, vamos lá. Qual o cenário das principais culturas? Bem, a gente está com a cultura do trigo, então, em pleno desenvolvimento, né? Apesar de uma grande redução em praticamente todas as regiões, especialmente no Rio Grande do Sul, principalmente pelo fator clima, que vem um cenário pela frente de bastante chuva, então, com isso, favoreceu a redução de área plantada, bem como a precificação. A parte comercial também dificultou bastante a implementação de áreas de trigo. Então, o trigo encontra-se em pleno desenvolvimento. O tabaco, então, em várias regiões já plantado. O tabaco, então, hoje nós temos no sul do Brasil uma janela bastante ampla de plantio, então tem áreas em pleno desenvolvimento, áreas sendo plantadas e áreas que vão ser plantadas ainda no mês de setembro e início de outubro nas regiões mais altas. Já o arroz, então, produtores, então, iniciando algum preparo de solo também para o plantio, também um pouco bastante indefinido o cenário do arroz, em função de precificação também, quais as áreas, o que vai ser reduzido, então, também tem esse cenário do arroz ainda bastante tardio aí as definições. O início também das dessecações para as áreas de milho, e o soja, então, é a cultura que vai vir mais na sequência dos meses de outubro, novembro, a janela, então, de plantio, é a cultura que está ainda sendo planejada. Então, esse é o cenário praticamente das principais culturas nos 3 estados do sul. Considerando um ano de El Niño, quais os pontos de atenção que os produtores rurais devem se ater? Bem, Luciana, a gente tem, os extremos sempre são difíceis, né, então, o Laninha preocupa, o El Niño também preocupa, então sempre os extremos causam uma apreensão por parte dos agricultores. E nesse momento, então, num ano que está prevendo um El Niño bastante forte, então a gente sempre se preocupa principalmente com o solo, né, então, sem o solo, não se consegue, então, obter, né, as produtividades que são necessárias para a manutenção dos produtores no campo. Então, o preparo do solo é um fator que tem que ter bastante cuidado, então, quanto menos remoção de solo, melhor, aonde que puder fazer, né, interferências mínimas possíveis, ou seja, plantio direto é o caminho para praticamente todas as culturas, né, então, soja, milho, é mais fácil de se fazer esse manejo, então, você faz a dessecação, você consegue fazer uma plantio direto. Já o tabaco é um pouco mais complicado, que muitas vezes tem que se fazer o camalhão, e aí no tabaco tem os 2 cenários, né, aquele produtor que planejou lá atrás, a importância do planejamento, né, então, quem planejou lá atrás, que já fez os camalhões no cedo, colocou a cobertura de palhada, dessecou essa palhada, então esse produtor está mais confortável nesse sentido, porque a área dele já está protegida, né, área de arroz também tem uma preocupação, quando você tem excesso de chuva, então dificilmente você consegue, né, preparar essa área com antecedência, então também existe essa preocupação por inundação, mas um dos principais fatores é o cuidado, né, com a remoção o mínimo possível de remoção de interferência nesses solos. Então, aquele solo, por exemplo, que o produtor estava pensando em plantar um milho, soja, que ia fazer lavrar, ou gradear, enfim, tentar evitar essa operação, né, de fazer uma dessecação, fazer uma escarificação, né, uma escarificação também dentro do possível, aquele produtor que tem condição de fazer é importante, então a escarificação, ela faz a descompactação, aumenta a capacidade de drenagem desse solo, então isso também favorece. Então essa é uma das preocupações. Manejo com as palhadas, então para
as áreas de tabaco, e a gente vai misturando os assuntos aqui, Luciana, acho que o objetivo é esse, a gente falar, quando fala de conservação de solo, a gente tenta abordar um pouco de cada cultura e uma pincelada em cada cenário que a gente tem nesses 3 estados grandes aí, que a gente, né, por mais que a gente tente falar de todas as culturas aqui, a gente vai ser de forma muito sucinta em todas elas. Então, a palhada, principalmente nas áreas de tabaco, então, que aquelas áreas mais tardias de plantio, na segunda quinzena de agosto, início de setembro, que estão sendo dessecadas agora, um cuidado maior sempre com as gramíneas, então aqueles camalhões que estão prontos, que tem aveia, centeio, até mesmo que foi acamado um capim-sudão, ou um milheto lá no cedo, então ter um certo cuidado com essa palhada, quando tem uma palhada muito fechada, principalmente de gramíneas, como eu falei, uma observação apenas em ano mais chuvoso, tem uma lixiviação, uma perca um pouco maior dos nutrientes, e um deles, principalmente, o nitrogênio. Então, no momento que você adicionou o fertilizante e plantou, quando você tem uma palhada de gramíneas, tem uma alta demanda de nitrogênio para essa palha se decompor, combinado com o excesso de chuvas, então tem um consumo e uma perca grande de nitrogênio, principalmente. Então, quando você tem uma palhada muito boa, né, tem o benefício da proteção do solo, da proteção principalmente do solo contra a erosão, mas também vai ter um consumo maior de nitrogênio, ou seja, a importância de dessecar com antecedência essa área, de preferência, se puder, fazer uma cobertura de nitrogênio 10, 15 dias antes de dessecar para essa palha, então ela absorver esse nitrogênio e fazer esse equilíbrio da relação carbono-nitrogênio para ela se decompor e ela não acabar arrumando emprestado, então, com o fertilizante. E outro também é antecipar a primeira salitrada, a primeira cobertura, se tratando de tabaco, né, a primeira cobertura, e parcelar. Então, é um ano também, principalmente em áreas arenosas ou extremamente arenosas, é um ano de parcelamento de nutrientes, então, principalmente os nutrientes de adubação de cobertura. Então, a importância de parcelar, porque no momento que for feitas as aplicações, né, corre-se o risco de vir, né, chuvas muito fortes e ter uma perca muito grande. E a planta, então, ela tem um ciclo, né, um ciclo maior que ela vai precisar de nutrientes durante todo esse ciclo. Então, o fato de ir fornecendo de forma parcial, automaticamente a planta também vai aproveitando de forma parcial durante todo o ciclo dela. Então, esses são pequenos cuidados que fazem toda a diferença num ano de bastante incidência de chuva, assim como está marcando em todas as regiões do sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A questão da palhada vale tanto para o tabaco, vale tanto para o milho também. Então, por exemplo, o tabaco demanda bastante nitrogênio, e as gramíneas, no caso, o milho também. Então, a palhada de milho, o milho em cima de palhada de gramínea, em cima de um centeio, de uma aveia, ele automaticamente vai exigir mais nitrogênio, principalmente para o arranque. Então, porque essa palha vai ter um consumo de nitrogênio maior para se decompor. Então, também vai ter uma demanda maior. Então, parcelar e antecipar esse nitrogênio, principalmente em milho e tabaco. Soja, a gente não vai ter esse problema, é uma leguminosa, então tem fixação através das bactérias, tem fixação de nitrogênio, então ela compensa esse fator. Mas culturas gramíneas e tabaco, que demanda bastante nitrogênio, é importante. Potássio também é um nutriente que lixivia, se perde muito fácil, principalmente em áreas arenosas. Então, novamente, a importância do parcelamento das coberturas. Então, um potássio tanto no tabaco, através do salitre, né, seja no milho, seja numa cultura de soja. Então, num ano bastante chuvoso, né, uma soja, principalmente, ela demanda de bastante potássio para enchimento de grão. Então, tardar um pouco, né, no fechamento de linha, aplicação de um potássio, para quem faz uma fórmula de adubo mais concentrado de fósforo na linha e depois faz uma reposição em cobertura de potássio, é importante, né, postergar um pouco essa aplicação e fazer num fechamento de linha, né, do soja, ou seja,
fornecer esse potássio um pouquinho à frente, aonde que a cultura vai precisar lá no canivete, no enchimento de grão. Então, se aplicar com muita antecedência, corre-se o risco de ter bastante perca. Então, é um ano, né, de administrar, talvez um ano que dê um pouco mais de mão de obra para o produtor, mas tratando-se do preço dos fertilizantes, a gente vai ter que ter um cuidado maior e um parcelamento, exigir um pouco mais de mão de obra e parcelar mais o fornecimento de nutrição, basicamente para todas as culturas. É uma dica que fica, né, para aproveitar melhor o investimento que se faz. E quais os cuidados recomendados com doenças de solo? E essa é outra preocupação também, então, para todas as culturas, né, então, tabaco em área muito úmida, você tem problema de raiz, soja em área muito úmida, você tem problema de raiz, então aí a gente tem Pythium, Phytophthora, murcha bacteriana, se tratando de tabaco, então é um ano bastante melindroso nesse sentido também, né, então a importância, né, da drenagem de áreas, né, de tentar ter áreas bem drenadas e evitar áreas com acúmulo de água, né, se tratando de tabaco, é um ano bastante importante, com um resultado bastante importante, a aplicação de produtos biológicos, então tricoderma, tratamento de áreas com tricoderma, num ano como esse, vai contribuir bastante. Então, tricodermas são micro-organismos que se proliferam, são fungos benéficos que se proliferam no solo e eliminam fungos maléficos à raiz das culturas, principalmente. Então, a adição de tricoderma, por exemplo, no tabaco, seja desde um ou dois tratamentos na muda antes de levar para o campo, o tratamento no campo, juntamente com o pré-emergente ou até mesmo com antecedência a isso, essa adição de tricoderma em áreas de tabaco, num ano como esse, é bastante importante. Então, existem os tratamentos fungicidas que é possível ser feito no PAP, no campo também, mas um ano como esse, a adição de tricoderma, que são fungos que agem, né, em benefício à raiz das plantas, principalmente, vai ser um ano bastante importante. Da mesma forma, principalmente em plantio de soja também. Então, o milho já é um pouco mais resistente, e claro que a adição também desses fatores também contribui, mas a gente fala mais de tabaco e de soja, que são culturas mais sensíveis a doenças de solo. Soja também, então, sementes de boa qualidade, de preferência sementes com bom tratamento, então escolher um tratamento que dê um aporte de fungicidas que ajude esse arranque inicial. Manejos de inverno agora também com tricoderma, isso contribui bastante lá na frente. Então, esse é um ano que vai ser um ano bastante desafiador para consolidar lavouras, né, principalmente de soja, em áreas úmidas, né, então, onde que a gente tem vários problemas de raiz, onde que uma área muito úmida, por exemplo, que favorece a proliferação de doenças, a soja germina e acaba tendo problemas, principalmente de tombamento, que se chama, né, que são, né, fungos que se proliferam e a planta, no seu arranque inicial, acaba sendo praticamente extinguida, né, por essas doenças de solo. Então, esses cuidados de semente de boa qualidade, bem tratada, combinado com um tratamento, dentro do possível, um tratamento biológico de solo, isso ajuda a minimizar esses problemas também. Mais um programa extremamente produtivo e informativo para os nossos associados, nossos clientes, os produtores rurais. Obrigado, Nathaniel, por estar aqui com a gente conversando, e tenha um bom dia e até uma próxima vez. O programa está aberto. Agradecemos, Luciana, a oportunidade. Quero deixar aqui a mensagem para todos os clientes, associados, que contem com as nossas equipes nas filiais. É um ano que é bastante importante a troca de informação, o planejamento, e muitas culturas ainda se tem tempo de planejamento. Então, nos explorem tecnicamente, né, nos aproveite toda a equipe que tem em todas as filiais, e contem com a nossa ajuda aí para mais uma safra, e que seja uma safra abençoada para todos. Então, muito obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos.
No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres